Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estava de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do seu coração, porque não tinha acreditado naquele que tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, que alegria compartilhar com vocês a palavra de Deus. Essa palavra no dia de hoje é uma palavra que nos revela, que nos fortalece a nossa fé em crer que Jesus ressuscitou e vive. Naquele momento ali, para os discípulos, foi muito difícil para eles, porque estavam em luto e chorando. Foi difícil para eles acreditarem, tanto que precisou que Jesus aparecesse para os 11 juntos. Eles estavam chorando e Jesus apareceu para eles. Jesus repreendeu eles, falando que dureza do coração, de não acreditar, porque Jesus já tinha falado para eles enquanto estavam com eles, antes de ser crucificado, que o Filho do Homem ia ser morto, crucificado e no terceiro dia seria ressuscitado. Mas os discípulos não conseguiam compreender isso e foi necessário que Jesus aparecesse para eles. Meus irmãos, e aqui, nesse último versículo aqui, onde Jesus disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho chegou a mim e chegou a você. A mim e a você chegou a verdade de que Cristo ressuscitou e vive, está à direita do Pai. E que através disso o Espírito Santo desceu sobre mim e sobre você, que aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Esse evangelho chegou até nós e nós precisamos levar à geração futura. Nós precisamos levar aqueles que ainda não receberam verdadeiramente o Cristo, aqueles que ainda não compreenderam o evangelho de Cristo, aqueles que ainda não receberam, não foram capazes de receber ou de ir atrás do evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Ide pelo mundo e anunciar. Nós precisamos gritar ao mundo, meus irmãos, que Cristo vive, que Cristo ressuscitou. O evangelho de Deus, os mandamentos, a obediência à palavra de Deus, a obediência à vontade de Deus, testemunhar o evangelho de Cristo. Cabe a nós agora, meus irmãos. Isso veio pelos discípulos e todas essas gerações passadas, até chegar a nós. E nós precisamos continuar esse ministério de Jesus Cristo. Ele ensinou os discípulos, nos ensinou através da palavra. Está tudo na palavra. Ele nos ensina como devemos comportar, como nós devemos levar a palavra, como nós devemos testemunhar a palavra de Deus. Até o fim, meus irmãos, até a vinda de Jesus. Eu e você, nós temos esse compromisso de levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Isso foi um pedido de Jesus Cristo, para mim e para você. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos buscar a palavra, meditar, aprender, pedir discernimento ao Papai do Céu, orar, pedir a Deus que nos orienta, que nos dá discernimento da palavra,
compreender a palavra, viver ela, testemunhar ela com a sua vida e proclamá-la. Proclamar a palavra de Deus, proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. E esse é um seu testemunho de vida, meus irmãos. É com o meu testemunho. Nós precisamos testemunhar com uma vida de fé. É isso, meus irmãos. Nós fomos chamados a anunciar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Renunciar tudo aquilo que é deste mundo, tudo aquilo que é de Satanás, obra do inimigo. E precisamos abraçar o Evangelho, meditar ele e anunciar ele e viver ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas isso, meus irmãos, é graça de Deus e nós devemos buscar. É pela graça de Deus, é pelo poder de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo agindo em nós, nós vamos fazer isso que Jesus pediu: anunciar o Evangelho a toda criatura. Pega isso, meus irmãos. Essa é a única vida que nós temos, é a única oportunidade que nós temos, é nessa vida. Louvamos e agradecemos a Deus por estarmos vivos e podemos agora anunciar na sua casa, nos seus amigos, na rua da sua casa. Saia lá e anuncia. Anuncia a vinda de Jesus Cristo. Anuncia o reino de Deus está próximo. Anuncia a palavra, os mandamentos. É isso, meus irmãos. A oportunidade é agora. Não sabemos se nós vamos nos acordar amanhã. Não sabemos. Então vai agora. Vai na rua da sua casa. Vai se você está no quarto, vai lá na sala. Anuncia. Proclama. Jesus ressuscitou e vive. Aleluia, meus irmãos. Que palavra poderosa. Que palavra bela. Que palavra que Jesus nos ensina, nos orienta e nos mostra. Tá aqui, meu filho, ó, mastigadinho na sua mão. Vai, porque eu quero encontrar você no céu. Eu quero receber você no céu. O reino já está preparado. O banquete está preparado. Meu Pai já preparou tudo para aquele que vem em meu nome. Vai lá. É isso, meus irmãos. Agarra com toda a sua força, seu entendimento. Neste momento, proclama: Jesus é o nosso Senhor. Amém? Que o Papai do céu abençoe e nos proteja e nos livre de todo mal. Amém, amém, amém. Aleluia.